Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de ter esse contato mesmo virtual com os amigos queridos desta casa. Que todos aqueles espíritas e não espíritas que nos acompanham possamos juntos refletir sobre o tema proposto, que é a reforma íntima, e que possamos, ao término desse trabalho, nos sentirmos mais fortalecidos, mais conscientes da tarefa a que fomos trazidas a esse planeta. Pedimos o auxílio de Jesus, nosso mestre, amigo, pedimos a proteção, o amparo dos nossos amigos espirituais que sempre estão conosco quando nos determinamos a fazer um trabalho em nome de Jesus. Então, na noite de hoje, nós vamos fazer esta reflexão em torno da reforma íntima. Vamos pensar primeiro na palavra reforma. O que nós queremos dizer quando falamos em reforma? Quando nós temos alguma coisa na nossa casa que não está bem, nós precisamos fazer uma reforma. Então, nós buscamos profissionais, buscamos materiais para que isto possa ser levado a termo. Então, reformar é reformular, é arrumar, né? É retocar, refazer algumas coisas que não estão boas, que não estão no seu estado de perfeição, ou pelo menos aquilo que nós gostaríamos que estivesse, certo? Então, quando falamos em reforma íntima, é disso que estamos falando, da nossa arrumação, dos consertos necessários daquilo que nós já temos, daquilo que nós já somos, do quanto nós já somos. Muitas pessoas pensam que reformar é mudar completamente, é recomeçar, apagar tudo, deixar tudo de lado e recomeçar. Não, reforma é arrumar aquilo que nós já temos, que já está construído. E o que nós já temos que está construído? Nós mesmos, como espíritos imortais, nós viemos dentro desta caminhada evolutiva nos construindo, nos refazendo, aprendendo, nos modificando. Mas ao longo desta caminhada, por ignorância de ignorar, de desconhecer, nós cometemos alguns erros, cometemos algumas falhas, aprendemos em nós alguns conceitos que hoje nós precisamos então reestruturar, né? Porque já está feito, já está dentro de nós. A forma como nós vivenciamos as nossas dores, a forma como nós vivenciamos todas as nossas experiências, isto foi sedimentando em nós as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa forma de agir e aquilo que nós somos de fato. Então, como que nós podemos fazer esta reforma em cada um de nós, né? Porque se é íntima, é dentro. E se é dentro, é só de mim. Porque o meu íntimo é só meu. Eu não consigo compartilhá-lo com ninguém. Então, reforma íntima. Como que nós podemos fazer isto? No Livro dos Espíritos, na questão 919, os espíritos respondem a Kardec, né? E dizem que é preciso conhecer a si mesmo, como disse um sábio da antiguidade. Conhece-te a ti mesmo. Então, o primeiro passo é nós olharmos para dentro de nós e buscarmos quem verdadeiramente nós somos. Porque nós desperdiçamos muito tempo olhando para fora, buscando os erros dos outros, tentando corrigir os outros, tentando modificar os outros. Quem tem defeitos são os outros. Nós
estamos quase na beatificação, nós estamos quase na angelitude, porque nós não cometemos erros, nós não temos defeitos, nós sempre achamos uma desculpa ou uma justificativa para os nossos erros, para os nossos defeitos, não é assim? Então, os espíritos superiores dizem que é necessário nós nos conhecermos verdadeiramente, as nossas qualidades e os nossos defeitos, porque se nós temos algumas coisas a corrigir, muito já conquistamos também, não é? Então nós temos que conhecer quais são as nossas qualidades para podermos identificar aquelas qualidades que ainda nos faltam e aqueles sentimentos que nós precisamos transformar. Aí a reforma. Que sentimentos são esses? Os sentimentos de inveja, de orgulho, de vaidade, todos os sentimentos menos nobres, vamos dizer, né? Todos esses sentimentos, eles precisam ser transformados em nós e transformados para melhor. E só nós identificando e reconhecendo que os temos, é que somos capazes, então, de fazer essa reforma, de arrancar da parede aquela tábua que está com problema, que está empenada, torta, e substituí-la por uma tábua nova, correta. Aquele piso que soltou do chão, que quebrou e que está causando um buraco no chão e que nós precisamos tirá-lo, substituí-lo para compor o piso como um todo, lindo, inteiro. Assim somos nós. Então, eu sei que eu já sou uma pessoa honesta, né? Eu trabalho, eu pago, não trato ninguém com, não faço dívidas que não vou pagar, não dou calote em ninguém, né? Então, esta qualidade eu já tenho, a honestidade, não minto. Então, as minhas qualidades eu tenho que as reconhecer para que as coisas que eu preciso modificar, eu possa também reconhecê-las e ir em busca da modificação. Como que nós podemos ir em busca desta modificação? Através do conhecimento, da busca do conhecimento, do fortalecimento da fé. Nós temos que ter coragem, ter fé que Deus nos colocou neste mundo para a felicidade, que nós estamos aqui para resgatar sim, para provar sim, mas para sermos felizes também. Também. Foi para isso que nós fomos criados, para a felicidade. Vai dizer, mas nesse planeta a felicidade ainda não é possível. Não é possível a felicidade plena, aquela felicidade dos espíritos superiores, dos espíritos puros. Não, não é. Mas um grau de felicidade nós podemos e temos o direito, porque são conquistas nossas. Tá? Então, quando nós buscamos a fé racional, que nos diz que Deus nos dá de acordo com os nossos merecimentos, que nós estamos num planeta de provas e expiações, mas que nós temos condições de nos modificarmos e sermos felizes na medida do possível, nós então ganhamos força, ganhamos ânimo para nos olhar verdadeiramente, para reconhecer os nossos defeitos ainda, né? Nesta caminhada evolutiva, todos temos. E nessa vida de sociedade, nós vemos pessoas com defeitos diferentes dos nossos, que é justamente para ver que nós estamos desenvolvendo. Todos nós estamos desenvolvendo. Então, não é motivo nenhum de nos sentirmos menores por admitir e reconhecer os defeitos que tivermos. Então, uma vez reconhecido esses
essas mudanças que precisamos fazer em nós, precisamos disciplina. Disciplinar as nossas tendências. Se eu sou uma pessoa avara, por exemplo, uma pessoa muito apegada ao dinheiro, é aí que eu tenho que trabalhar. É nesse ponto que eu tenho que buscar modificar essa tendência através de atos de caridade, a princípio pequenos atos de caridade, de me desprender das coisas materiais aos poucos, né? Tem pessoas, não é uma crítica, é só uma constatação, pessoas que, por exemplo, têm 40 pares de sapato e não dão os velhos os velhos ou os mais usados e compram cada vez mais, né? E aí nós nos lembramos sempre do nosso querido amigo, nosso exemplo nesta encarnação de Chico Xavier, né? Exemplo de humildade, que nos diz, que nos conta, né? Que contam que ele, então, só tinha um par de sapatos. E alguém disse: Chico, você só tem um par de sapatos? Ele disse: sim, eu só tenho um par de pés. Não é? Então vejam como é o exemplo de desprendimento e de racionalidade. Porque muitas vezes a gente tem, como no exemplo do sapato, temos 40 pares de sapato e usamos sempre 2 ou 3 que são os que não nos machucam, são os mais confortáveis, né? Que nos aquecem mais os pés, enfim. Então, quando nós identificamos os nossos problemas, nós vamos em busca da solução. Qual é o caminho? Então, nós vamos buscar desenvolver as condições para que nós consigamos superar aquele defeito que nós identificamos. E é todos de uma vez só? Não. Se nós fôssemos desenvolver todas as nossas habilidades, todas de uma vez só, nós nos frustraríamos, nos entristeceríamos e íamos desistir. Então, na medida do possível, na medida da minha condição. Primeiro eu vou buscar o entendimento, eu vou buscar ajuda, né? E a doutrina espírita nos oferece os recursos para que nós alcancemos os nossos objetivos, que é a prece, em primeiro lugar, o estudo, o passe e incentivo à prática da caridade. Não é? Então a doutrina nos dá os meios para que nós cheguemos lá. E vamos aos poucos desenvolvendo as nossas habilidades, corrigindo as nossas más tendências ou más inclinações, como dizem os espíritos, e então a reforma vai acontecendo. E ao final de cada encarnação, nós sairemos mais felizes, mais satisfeitos, com a nossa casa interior cada vez mais bonita, mais bem reformada e reformulada, né? E assim nós vamos neste caminhar evolutivo, entendendo e desenvolvendo aquilo a que nós estamos fadados, que é a evolução. Esse é o ponto que não se discute, entre aspas, né? Se discute sim a evolução, mas essa é uma fatalidade, a única fatalidade que nós temos, evoluir, né? Isto é para isto que nós estamos aqui. Tudo gira em torno da evolução. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, está posto que reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, quando nós
buscamos essa transformação, buscamos domar as nossas más inclinações, nós ganhamos. Ganhamos primeiro conosco mesmo, ganhamos com os outros, porque nós nos modificando, nós modificamos também todo o resto no nosso entorno. Então, espero que possamos refletir em torno dessas lições do Evangelho, em torno dessas lições que a doutrina espírita nos traz e nos incentiva, e que possamos, numa próxima oportunidade, ampliar, quem sabe, mais este assunto. Foi um prazer enorme, minha eterna gratidão aos amigos da espiritualidade, a Deus nosso Pai, que nos concede momentos tão especiais de encontros, mesmo virtuais, para que nós façamos, por intermédio do pensamento e dos sentimentos, essa troca de energia, de amorosidade. Que Deus abençoe a todos, que Jesus nos proteja, nos ampare e nos ilumine, hoje e sempre. Um abraço.